Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma meditação no dia de hoje? Bezrat Hashem. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. O Sagrado tem feito coisas lindas e eu queria aproveitar já de cara para dizer para você, colocar nos comentários como é que está sendo essa experiência para você. E claro, se você ainda não me conhece, meu nome é Hadassah, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda aqui ao canal da Aliança Israelita Natsratim. Para nós é uma grande alegria ter você aqui conosco. Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai meditar no Shem Sava e a nossa... Essa expressão, né, esse nome tem a ver com pão e plenitude. Esse Shem está lá em Tehilá, Bessorá e Yehoshua, conhecido popularmente como Marcos, está no capítulo 7, tá bom? Então o nosso tema é o pão que sacia a multidão. Não, desculpa, capítulo 6, tá? Perdão, capítulo 6. Então, Marcos 6 diz assim, ó, na verdade vai do 6, do 34 ao 44, e o versículo base que a gente vai usar, e todos comeram e se saciaram. Lá em Tehilá, Bessorá e Yehoshua 6:42. Bom, esse Shem, ele tá dentro desse bloco, né, de Pesukim. Pesukim é versículos do 33 ao 44 e ele deriva das iniciais que estão na expressão Safa Berahá Olam, o fluxo de bênção eterna, tá? Berahá ou Brahá. Berahá é a forma mais, digamos que tradicional, mais ortodoxa, mais raiz, né? E Brahá é mais popular, digamos assim, que está ligado à bênção, ok? Então, uma coisa importante a gente ver aqui, a gente já vai falar sobre ele. O Shem Sava trabalha a consciência da plenitude e da provisão. Ele remove o sentimento de escassez e ensina a confiar no fluxo de Shefa, abundância divina que nunca cessa. Quem o medita aprende a receber com gratidão e repartir com sabedoria. Depois a gente vai falar as outras aplicações. Mas eu comecei a pensar nesse Shem, o que a gente poderia refletir desse Shem hoje, e ele fala da plenitude que alimenta. Então, quando a gente pensa em plenitude, eu fiquei com algumas perguntas na mente, e a ideia não é, de certa forma, te dar a resposta definitiva, muito pelo contrário. A intenção... Gente, eu tô assim porque o clima tá muito seco aqui no Rio, perdão. Então, meu nariz tá literalmente queimando, porque tá muito seco o ar aqui. Bom, voltando. Então, assim, a minha ideia não é te dar as respostas, muito porque eu não tenho as respostas para você. Eu tenho as respostas para mim. E é isso que eu quero compartilhar. Então, por exemplo, aqui está falando, esse Shem Sava fala da plenitude. Então, a primeira pergunta que eu me faço é: o que é ser pleno? Sabe? O que é ser pleno? E aí a minha mente vai para Adão, quando nós estávamos, né, em Adão, lá no Gan Eden. Aí eu vou te fazer a outra pergunta. O que faltava para Adão no Gan Eden? Ele tinha falta de quê? Qual era a árvore que não tinha? Qual era o alimento que não tinha? Qual era o animal que não tinha? Qual eram as plantas que não tinham? O que faltava para Adão? O eterno, ele tinha o eterno na sua totalidade, né? Interagindo com ele todo santo dia, na virada do dia. Fora que a gente sabe, né, que a palavra Elohim tá ligada à natureza, então ele convivia com o Eterno 24 horas por dia. Claro que não existia esse tempo de 24 horas, mas didaticamente falando, ele convivia com o Eterno 24 horas por dia, porque a natureza já era e é o próprio Eterno. Então, o que faltava para ele? Sabe, no Gan não tem falta de nada. Só que o Eterno viu que faltava algo para Adão. E o que faltava para Adão? Faltava uma esposa.
Porém, tanto é que o Eterno fala, olha, não é bom, né? Quando não é que faltava uma esposa, Adão não se elevaria mais se ele não tivesse uma ajuda que lhe fosse contrária, né? Ezer kenegedor. Então, o que é tove, né? Não é bom, não é tove, porque tove tem a ver com elevar. Então, tudo aquilo que existe na minha vida que me eleva, isso é tove. Tudo que o Eterno faz, tudo traz uma elevação espiritual, por isso que ele diz que tudo é tove. Então, o que é ser pleno? Ser pleno, será que ser pleno é ter tudo? Porque Adão tinha tudo, mas nesse tudo que ele tinha, o fato dele ter tudo não ia fazer dele uma pessoa mais elevada ainda do que ele já era. Então o Eterno lhe providencia uma esposa. No Pirkei Avot, nossos sábios fazem a seguinte pergunta: quem é o rico? Quem é o Ashia? Né? Quem é o rico? Diz assim, aquele que está feliz, contente, né? Contente com o seu próprio quinhão. Ou seja, aquilo que eu tenho, se eu não, quando eu me torno rica, quando eu estou contente com aquilo que eu tenho. David, né? O rei, né? Ele fala o seguinte: o Senhor, né, o Eterno é meu pastor e de nada terei falta. Então, eu preciso entender o seguinte, se está faltando alguma coisa, né, e se o Eterno diz, vamos falar até diferente, porque aqui a gente pode questionar que é Davi falando, mas o Eterno diz que ele supre todas as nossas necessidades. Se eu tenho necessidade de alguma coisa, eu preciso entender o seguinte, tem alguém que está faltando com a verdade, porque o Eterno diz que vai suprir todas as minhas necessidades, eu estou tendo necessidade. Então a pergunta é, ou o Eterno não supre, ou eu não tenho necessidade. E essa conta não fecha. Então, como que eu gosto de pensar? O Eterno supre todas as minhas necessidades. Então, se eu acho que eu tenho uma necessidade, é literalmente um achismo, porque eu não preciso daquilo que eu acho que eu preciso. Porque se de fato eu precisasse, o Eterno supriria. E eu já fiz essa pergunta algumas vezes, eu vou fazê-la de novo. Quando foi que o Eterno supriu a necessidade de Adão? O Eterno dando a ele uma esposa. O Eterno supriu a necessidade dele quando Adão não sabia que teria necessidade. E aí os nossos sábios dizem que o Eterno envia a cura antes da doença ou da enfermidade se manifestar. O que isso significa? Que o Eterno já supriu, porque diz assim, né, o texto, que ele já supriu todas as nossas necessidades. Então, se me falta algo agora, das duas uma, ou eu estou achando que me falta, ou então eu só preciso esperar que aquilo vai se manifestar, porque eu não tenho falta de nada. Então, e eu preciso me contentar, não é comodismo, por favor, mas também não é a ambição exacerbada, é equilíbrio. Então eu preciso me contentar com aquilo que o Eterno me deu. E aí, falando como mentora de negócios, por exemplo, a gente precisa entender que no que tange as questões financeiras, a gente precisa gastar menos do que a gente ganha, mas a gente acaba gastando mais do que a gente ganha. E aí, claro, a gente vai fugir do que a palavra fala. Então, esse Shem, o uso prático dele, que é o que a gente vai fazer agora, é o quê? Para curar o medo da falta e a escassez de mentalidade. Porque, às vezes também, a gente passa por situações desagradáveis na vida, porque o Eterno está nos ensinando a romper alguns limites. A gente falou em meditações atrás sobre o fogo que vem para purificar e tirar todas as impurezas que ainda existem nas nossas vidas, de acordo com o que a gente aprendeu dos nossos antepassados e da sociedade que a gente vive. Então, esse Shem Sava, que é a letra, deixa eu pegar aqui para você, ó, Shin, Bet e Ain, tá? Esse Shem Sava, ele vai fazer o quê? Ele vai curar, né, o nosso medo da falta e a mentalidade de escassez, vai atrair sustento material e espiritual com equilíbrio e vai despertar gratidão e generosidade. Isso que eu estou lendo está lá no nosso blog, tá? Então, fique à vontade para estar verificando e automaticamente fazendo todo o estudo que está aqui. Bom, aqui tem
um linkzinho, né, para que você possa conhecer mais ainda da nossa instituição, porque esse mês de dezembro é o mês que eu estou aniversariando, então a gente está abrindo a oportunidade para que você conheça toda a nossa estrutura e, consequentemente, se assim o Sagrado falar contigo, você possa se tornar talmide de Yehoshua aqui dentro. Então vamos lá, Shin, Bet e Ain, tá? Shin, Bet e Ain. Vamos só ver uma coisinha aqui e vamos meditar, isso mesmo, tá? Shin, Bet e Ain. Pés paralelos no chão, coluna ereta. Mulher, se você está em estado de nidar, você não pode fechar os olhos para fazer a meditação, tá bom? Então vamos lá, inspire profundamente, quando inspirar pelo nariz, segure o ar 2, 3 segundos, e aí você pode pensar em Shin, Bet, Ain ou na palavra Sava. Vamos lá, 3 vezes. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro do hexágono central de uma Magen David de cor dourado, maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Magen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar agora a letra Shin. Vamos iluminar a letra Shin. Vamos convocar a letra Bet. Vamos iluminar a letra Bet. Vamos convocar a letra Ain e vamos iluminar a letra Ain. Essas 3 chamas se transformam numa única chama que sai pelo pico superior do Magen David que ela está e é atraída até o pico superior do Magen David que nós estamos. Essa chama, ela vem para a nossa Neshama, ativa a nossa Neshama, vai para a Urua, ilumina a Urua, vai para o Nefesh, purifica o Nefesh. Volta para a Urua, iluminando Urua, vai para a Neshama, ativando a Neshama. Volta para Urua, iluminando Urua, vai para a Neshama, ativando a Neshama. Rua Neshama, Rua Neshama, Rua Neshama, Rua Neshama, a gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz plena, 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 da consciência do divino, para trazer pão, que simboliza alimento, e plenitude, que também é shalom. Essa nuvem se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós, magnetizando a gente por completo. E à medida que esse floco de luz vai caindo, vai deixando a gente encharcado dessa consciência do divino. Agora que a gente está pleno, a gente vai dar as mãos, vamos convocar Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação, enquanto a gente coloca o globo terrestre, né, o Brasil, enquanto a gente coloca o Brasil, que é do tamanho de uma bola de futebol, no centro. E onde houver um brasileiro espalhado na face da terra e a nação que ele está, vai receber dessa consciência, e todos os estrangeiros que aqui estão, seja residente ou a passeio, ele e a nação e as nações que eles representam também receberão dessa consciência. Então agora a gente projeta do nosso terceiro olho um jato de luz violeta sobre o Brasil e sobre essas nações, para que todos eles possam receber dessa consciência. E agora, Metatron, Sandarfon e Machia pode ter livre conversação conosco e com todas essas pessoas também.
Quando você termina essa meditação, você pode inspirar profundamente 3 vezes, pode abrir seus olhos e pode verbalizar o que você viu e também pode compartilhar conosco lá na nossa comunidade a meditação que você teve. Bom, quando a gente começou a meditar, logo no início, ainda na parte que a gente estava inspirando, eu literalmente me vi sendo laçada, sabe? Literalmente sendo laçada. Aí depois eu vi a cena completa de alguém em cima de um cavalo me laçando, sabe? Assim, igual me laçando, literalmente me laçando. E na hora que a nuvem se descompunha, comia ótimo, começava a cair sobre nós coraçõezinhos, sabe? Bem coisa de criança e adolescente, aqueles coraçõezinhos vermelhinhos, começava, como a minha mente concebe, né? Começou a cair corações. E claro que a gente entende que coração tá, nesse caso, né, tá ligado com o amor. Então a gente foi inundado com o amor do sagrado. E logo depois, quando foi na hora de projetar o jato de luz, eu via pessoas com bandeirinhas, mas aquelas bandeirinhas igual bandeira pequena, sabe? Tem uma hastezinha assim de madeira, né? E pequena, coisa desse tamanho assim, sabe? Assim, coisa pequena. Não era bandeira grande que vai no mastro, não. Bandeira pequena, bandeiras pequenas. Eu via várias pessoas com aquelas bandeiras, né? Das nações, realmente as nações receberam a nossa meditação, receberam esse pão que sacia, né, a multidão, esse alimento e plenitude. E por fim, eu acho que, bom, não sei se você sabe, mas no início de toda a minha caminhada com o sagrado, ele sempre falou de Angola para mim. E há um tempo atrás a gente desenvolveu um trabalho em Moçambique. E agora, eu nunca fui na Angola, né? E nunca tenho contato com 2 pessoas de lá, mas nunca nada efetivo. Mas só que foi diferente hoje. O Eterno falou que eu levaria pão para a África, né? E eu ainda perguntei se seria para Angola e falou que não é só Angola, seria para outros países. Então o Eterno vai fazer com que essas nossas meditações também, né, chegue em Angola. Desculpa, chegue na África, chegue em países africanos. Então, se você, por um acaso, né, aproveitando esse momento, se você é de um país africano, deixa aí nos comentários de que país você é, tá bom? Então, é isso que o Sagrado falou comigo hoje. Shalom, shalom. Aproveita aí, por favor, para curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Diga sempre pra gente como é que está sendo essas meditações, porque isso não só nos edifica, mas também ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Shalom, shalom. Lehitraot.